Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo de discipulado. Hoje nós vamos tratar do tema como vencer os desafios e não desanimar. Esse é um tema bastante importante e necessário, dado ao contexto no qual nós estamos inseridos e também ao período da história que estamos vivendo, né? Todos nós temos lutas, temos desafios que enfrentamos no nosso dia a dia, né? Nós temos lutas, né, e desafios nas nossas famílias. Toda família tem a sua luta, seu desafio. Às vezes é uma questão com o marido, às vezes é uma questão com a esposa, às vezes é a questão com o filho, às vezes é a questão com um parente, mas todos nós temos uma luta ou algumas lutas na área familiar, né? E precisam de uma atenção e precisam de um esforço maior para serem vencidos. Outros têm desafios na área profissional, né? A pessoa se esforça e não consegue ter uma ascensão profissional, ou mesmo tendo já um local profissional, se sente alijado de tantas coisas, porque pessoas não têm uma boa visão sobre você. Outros colegas tentam lhe prejudicar para tentar tirar você do local e ficar no seu lugar, porque ele almeja ser o que você é. Então temos essa questão profissional. Outros têm a sua luta na questão financeira, e a questão financeira é muito importante no sentido de que ela nos traz algumas facilitações para diversas outras situações da vida. E a área financeira, todos nós, uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos nós precisamos de suprimento financeiro, né, para atender às demandas das nossas vidas, né? Então, e mesmo assim algumas pessoas, né, tem uma luta nessa área, porque você está lutando, está fazendo, sempre parece que nunca sobra nada, sempre está faltando alguma coisa. Às vezes surgem sempre coisas e compromissos novos para que você os cumpra, e isso lhe faz faltar recursos, né? E várias outras coisas. Então, como vencer os desafios e não desanimar? São desafios, e a constância desses desafios podem nos levar ao desânimo. Então, como enfrentar isso, né? O apóstolo Paulo, ele nos traz uma direção através daquilo que o Senhor Deus o inspirou para escrever, lá em Efésios capítulo 6, verso de número 13, que diz assim: por isso, tendo em vista tudo que você enfrenta, tudo que você passa, tudo que está sobre você, né? Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo, tá? Esse verso ele é bastante sugestivo e bastante apropriado para nós nesse estudo que estamos fazendo, porque depois que você fez tudo, você procura fazer, agir como você tem que agir, fazer as coisas que você precisa fazer dentro da lógica e da perspectiva humana, né? Isso quer dizer que eu não posso ser um descansado na vida. Para vencer e para permanecer, eu tenho que me esforçar mais do que
esse esforço sozinho não vai me garantir a luta, nem me garantir a vitória e nem a permanência. O texto nos mostra que nós devemos fazer de tudo, mas não esquecendo de vestir a armadura e toda a armadura de Deus, para que eu possa resistir e permanecer, né? Permanecer inabalável, ou seja, pode estar explodindo bomba, podem estar me criticando, pode estar falando mal, pode estar fazendo o que for, eu permaneço inabalável. Por quê? Porque eu estou protegido com a armadura que Deus colocou sobre a minha vida, para que eu possa permanecer inabalável. Queridos, uma coisa que eu tenho visto no mundo de hoje é que muitos filhos de Deus que andam com uma certa tranquilidade, eles, quando vem o momento da luta, o momento da dificuldade, ele desanima, ele se esconde, ele se frustra e por vezes abandonam a casa de Deus e começam a viver outros caminhos, né? E por quê? Porque não estava com a armadura de Deus, né? Que Deus colocou para que pudesse permanecer firmes, inabaláveis, né? Então, qual é esta armadura? E existe um pensamento equivocado das pessoas, que elas pensam que pelo fato de nós servirmos a Deus com fidelidade, isso nos garantirá a imunidade aos problemas e aos dilemas humanos. Ou seja, porque eu sirvo a Deus, os problemas não me atingem. É um engano, né? Pelo contrário, se você é fiel a Deus, o inimigo tem especial atenção sobre você, né? Isso também não é desculpa você não ser um cristão fiel, pelo contrário, né? A infidelidade a Deus e a fragilidade me leva ao engano e à tristeza, à angústia. Agora a fidelidade a Deus me leva a conhecer e a fazer as coisas de Deus com poder, com autoridade, com inteligência, dirigido pelo Espírito. Mas isto, em contrapartida, encontra a resistência do inimigo das nossas vidas. Então, você e eu precisamos tomar cuidado exatamente com essa coisa. Nós não podemos ser infiéis, porque isso vai nos levar à destruição. Mas sendo fiéis, servindo a Deus com fidelidade, eu tenho que ter consciência que o inimigo vai me atacar. Ele vai atacar a mim, vai atacar a minha família, vai atacar os meus negócios, vai atacar as minhas finanças, vai atacar a minha saúde, vai atacar todas as áreas da minha vida para me minar, né? Lembra do nosso irmão Jó, né? O homem íntegro que servia a Deus e tal. Ele foi atacado em todas as áreas da vida, foi atacado na sua vida familiar, perdeu os filhos, foi atacado na questão financeira, perdeu tudo, foi atacado na questão familiar, né? A mulher pediu para ele negar a Deus e morrer, foi atacado na questão dos seus relacionamentos, os seus amigos se voltaram contra ele e falaram: nega a Deus e morre, né? Mas ele permaneceu firme e inabalável, por isso ele recebeu lá no final a vitória, né? Então, queridos, você não é Jó nem eu, mas podemos ter pontos semelhantes da história dele na nossa história, na história da nossa vida, né? E a necessidade que ele teve é a mesma necessidade que eu e você temos: permanecer inabaláveis. Para isso, Deus colocou à minha disposição e à tua disposição uma armadura. Qual é essa armadura? O verso 14 do nosso texto diz, verso 14: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Queridos, uma das coisas que precisa existir muito no meio evangélico e na humanidade como um todo
É a verdade e a justiça. Verdade e justiça. Nós precisamos estar cercados pela verdade. Não compactuar com mentiras ou enganos. Queridos, não existe mentira santa, né? Não, é só uma mentirinha, né? Eu não vou falar a verdade porque ele vai ficar chateado. Querido, por mais dura que seja a verdade sempre é verdade, né? A mentira, por mais boa que seja, ela é sempre mentira. Não tente maquiar a verdade, né, dizendo que ela vai machucar, e não tente enfeitar a mentira, ela vai machucar, tá? Então, nós precisamos entender que o cristão, ele vive na verdade e envolvido com a justiça. E justiça, meu querido, minha querida, é dar a cada um aquilo que lhe é direito. Nós não podemos furtar o direito que as pessoas têm, né? Justiça, como falei, é dar a cada um o que é devido às pessoas, né? Se respeito, né? Nós devemos reconhecer as pessoas, aquilo que elas fazem. Quantas pessoas se vangloriam de coisas que outros fizeram? Não foi ela que fez, mas ela faz e se porta como se fosse ela que tivesse feito, né? E faz até questão de esconder que na verdade quem fez foi outra pessoa, né? E nós devemos ser pessoas gratas a reconhecer o que as pessoas fazem por nós, o que elas fazem a nosso favor, né? E dar honra às pessoas, honrar pessoas, né? As pessoas hoje, no mundo que vivemos, elas buscam tirar das outras pessoas a sua honra, roubar reconhecimento, não dar o direito que o outro tem. Ela tem direito a tanto, eu dou um tanto menos porque eu fico com alguma coisa, seja em que área for, seja de coisas de honra, de reconhecimento, não, né? Muitas vezes nós vemos isso acontecer, e o texto fala, olha, use o cinto da verdade, a couraça da justiça. Verdade e justiça andam juntas, né? Não existe justiça sem verdade, não existe verdade sem justiça. Elas andam juntas. Verdade e justiça caminham juntas. E que você e eu precisamos estar vivenciando o caminho da verdade, andando pelo caminho da verdade, trilhando a justiça, né? Essa é um primeiro equipamento que Deus coloca à minha disposição, à tua disposição. O verso 15 também diz: verso 15: tendo os pés calçados com a prontidão ou a preparação do Evangelho. Calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz, né? Queridos, aqui o Evangelho, ele gera paz. Num primeiro momento ele pode até trazer algum desconforto. Por quê? Porque quando uma pessoa está envolvida com o pecado, quando ela descobre isso, ela se afasta do pecado. E ela, às vezes, num primeiro momento, ela se afasta daqueles seus amigos, daquelas suas pessoas que viviam no mesmo pecado que ela, né? Depois ela entra no equilíbrio e volta a ter aquele convívio para mostrar àqueles seus amigos que antes caminhavam juntos, que o caminho que estão trilhando não é um bom caminho e tal. Mas num primeiro momento há um desconforto. Mas o Evangelho, ele gera paz. Eu deixo de guerrear com pessoas para abençoar pessoas. Eu deixo de
tirar e de me aproveitar de pessoas para me doar a elas na perspectiva de abençoar e transformar as vidas delas pela graça de Deus. O Evangelho é o fundamento, é o firme fundamento sobre o qual o cristão deve firmar a sua vida, né? Em que a tua vida está baseada, né? Nós devemos basear a nossa vida no Evangelho. O Evangelho nos traz direção em todas as áreas e gera paz quando nós andamos pelos caminhos da verdade, né? E o que é o Evangelho, né? O que é a palavra, né? A palavra sustenta a você e a mim nos dias maus, nos encorajando a renovar a nossa fé para prosseguirmos, né? Eu acho interessante que está escrito lá em João, capítulo 1, versos de 1 a 5, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Outras traduções dizem: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Esse verbo aí significa palavra, né? E palavra aqui já está, nessa tradução, ela já está falando no princípio era aquele que é a palavra. Aqui está fazendo referência direta a Cristo Jesus. Então, no princípio era Jesus. Ele estava com Deus, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Ele estava com Deus no princípio, Jesus estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Nele, em Jesus, está a vida. E esta era, e ele era, Jesus era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam, tá? Olha só, aqui está falando diretamente sobre a pessoa de Jesus. Então, no princípio era o palavra, aqui é Cristo. No princípio era Jesus. Jesus estava com Deus. Então, quando fala, esse texto está falando que Jesus é a direção. A Bíblia, a gente fala, a Bíblia é a palavra. A Bíblia é o registro da vontade de Deus, a palavra que Ele tem para a nossa vida. Existem pessoas que endeusam a Bíblia. A Bíblia é um livro, e enquanto livro ele é comum, enquanto livro. Mas quando dado por Deus a mim e a você, ele se reveste de santidade e gera santidade em mim e em você. Por isso que quando uma pessoa não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, não consegue entender a palavra ou a Bíblia. Por quê? Porque não tem a revelação, né? A inspiração dada por Deus, né? Essa iluminação que nós recebemos para entender a palavra, né? A pessoa lê a Bíblia e fala: poxa, é cheio de coisas interessantes, mas nada faz sentido na vida dele. Mas quando aquele que tem a iluminação do Espírito na sua vida lê a palavra e fala: poxa, quanta coisa que Deus quer colocar na minha vida, quantas coisas que tem que mudar na minha vida, ele se vê conflitado com a palavra e incentivado a mudar e a buscar uma vida de integridade e tal. Por isso que fala: calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz. A palavra gera em mim paz, embora ela me traga desconforto quando eu estou em conflito com a Bíblia, com o Escrito. Então, o Evangelho da paz, a palavra deve ser algo que eu tenho que vivenciar
a minha fé, né, ela vai se basear na palavra, na revelação de Deus e tal, para me encaminhar nas coisas que eu tenho que fazer. Verso 16 diz assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar toda sorte ou toda seta inflamada do maligno, né? Aqui fala sobretudo, nós precisamos usar o escudo da fé. Ela nos protege ela protege toda a armadura. A fé protege toda a armadura, né? Nós falamos da verdade, então a fé protege a verdade, porque eu não preciso ficar, se eu creio em Deus, se eu creio no que Deus faz, eu não preciso ficar dando um jeitinho para as pessoas aceitarem a verdade. Eu falo a verdade, né? E Deus, né? A justiça, eu não preciso ficar acomodando a justiça. Eu tenho fé, eu faço o que é certo, porque eu creio nas consequências da parte de Deus. Os meus pés, né, o Evangelho, ele vai estar protegido a minha vida pela fé, porque eu creio na palavra. Não preciso ficar arrumando palavras mais ou menos conflitantes, porque para ser mais palatável às pessoas, não, né? A palavra sim vai ser a palavra e a autoridade de Deus na nossa vida, né? Então, pela fé. Então, a fé ela é o escudo, ela protege toda a nossa vida. O escudo era usado pelos soldados em guerra, e ele era grande, ele ia da cabeça até os pés. Então ele embraçava o escudo, ficava atrás, e toda a sua armadura está protegida com o escudo. A fé é exatamente isso, ela nos protege integralmente, ela nos protege da cabeça aos pés, né? De toda a seta. Seta aqui são as mentiras, seta são as afrontas, setas são os ataques à família, os ataques às finanças, os ataques à profissão, os ataques de toda sorte, né? Então a seta bate no escudo e cai. Escudo da fé. Eu creio que Deus me protege em todo o tempo, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu tenho que crer, mesmo que as circunstâncias, tudo que me envolve, pareça contrário. Eu creio no Deus da minha salvação. Eu sei que no momento dele, ele vai agir em meu favor e vai trazer sobre mim a libertação que eu preciso, a proteção que eu necessito. Queridos, não existe homem de Deus, mulher de Deus, que não tenha luta, que não tenha ataques. E deixe-me lhe dizer uma coisa que talvez você já saiba, mas eu quero só relembrar. Todo homem de Deus que tem uma tarefa tem uma luta a desenvolver. E quanto maior a tarefa, maior a luta. Entenda isso. Não pense que você está isento de luta. Aliás, ninguém nesse mundo está isento de luta. Só que eu e você, como homens e mulheres de Deus, temos lutas intensas a desenvolver com um inimigo que nós não vemos. Esse é o maior problema. Quando você luta com pessoas que você sabe quem são, é mais fácil, né? Mas quando você luta com um inimigo invisível, aí se reveste de grande preocupação. Mas nós não precisamos ficar preocupados, porque o Senhor nos cerca com o seu anjo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o amam e os livra, né? Então eu tenho que descansar no Senhor, mas usando da fé. E pela fé eu vejo a ação de Deus, eu entendo do poder de Deus, eu entendo da graça de Deus, eu posso descansar, né? Não descansar no sentido de não fazer nada, descansar no sentido de que eu sei que Deus vai agir.
Eu sei que Deus vai fazer. E eu faço o que eu tenho que fazer. Tudo que eu posso fazer, eu farei. O que for necessário, Deus vai fazer em meu favor. É fé. Escudo da fé. E por meio dele eu apago todo o dardo, toda mentira, todo medo que o inimigo quer jogar sobre eu e você. Às vezes você está para fazer alguma coisa, o inimigo lança uma seta, lançando dúvida, lançando medo. Eu não sei se... Tenha fé. Se Deus está te orientando, vá em frente, que Deus vai levar os recursos que você precisa, sejam eles físicos, sejam psicológicos ou qualquer sorte. Ele vai descer sobre você esse revestimento, e você vai chegar aonde Deus tem e quer para você. Muito bem. E o texto ainda vai mais à frente e nos fala lá no verso de número 16, 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito. Deus te resgatou das garras do diabo. A mim, a você, a todos nós. E nos livrou da morte e dos pecados que nós tínhamos. Ele nos perdoou. Agora, o que acontece? Nós somos resgatados, somos tirados de uma situação, os pecados foram perdoados e tudo, O inimigo, ele tenta a todo tempo desmerecer a obra de Deus na sua vida, dizendo que não é bem assim, que será que você realmente está perdoado? E ele faz questão de fazer com que você lembre de coisas do passado e fique preocupado com essas coisas. Ora, se você aceitou Jesus, se você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do amor dele, então todas essas coisas foram esquecidas, lançadas no mar do esquecimento. Se Deus te perdoou, você também tem que se perdoar e não dar ouvidos às setas inflamadas do maligno que são lançadas contra você, para que você desanime e pare a sua jornada. Então, querido, o capacete da salvação, a espada do Espírito, nós devemos estar entendendo que a salvação, o capacete protege a minha mente, protege o meu pensamento, e eu não preciso dar vazão a essas coisas, porque Deus atua em mim, Deus me renova a mente, Eu tenho que buscar o reino de Deus para que a minha mente seja diariamente renovada, para que esse Espírito que em mim habita me conduza a fazer novas coisas ao Senhor. A espada do Espírito. Eu tenho que ler a palavra, eu tenho que ter sede da palavra, de conhecer. Sabe por quê? Porque quando o inimigo lança uma seta sobre você, quando você está sob ataque, o Espírito Santo de Deus que em você habita vai usar a palavra para mostrar a você o caminho, para mostrar a você exemplos do passado de libertação, de cura, de salvação, de bênção. E isso vai mostrar a você que o mesmo Deus que fez lá com os servos do passado está fazendo com você e comigo, os servos de Deus do presente. Deus não ficou preso na história. Deus não foi manietado, algemado lá no passado. Ele está no passado, ele está no presente e estará no futuro. Aliás, ele já está lá no futuro, preparando o meu futuro, porque o meu futuro é presente para Deus. Então, queridos, vamos entender que devemos ter essa sede da palavra. Uma pessoa que não bebe água,
ela acaba ficando desidratada. E se ela continuar desidratada, ela morre. A palavra de Deus é água, água viva, para mim e para você. E nós devemos estar ingerindo água constantemente. Para quê? Para que nós não desidratemos da fé, né? E acabemos por desfalecer da vida. Tá? Então precisamos ter essa ciência. E por fim aqui diz, orem, né? No Espírito, em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, né? Oração em todo o tempo. Ore em todo o tempo sobre o quê? Sobre tudo. Você está pensando em comprar alguma coisa? Ore a Deus, veja se aquilo é de Deus e se aquilo você tem que comprar naquele momento, né? Eu já pensei em comprar algumas coisas, em trocar de coisas, aí eu oro e tal, aí eu não sinto paz no coração, eu falo, não é o momento. Aí em seguida eu vejo que teve um problema financeiro nisso, naquilo e tal, e se eu tivesse adquirido eu não teria condições de liquidar, então eu sigo aquilo que Deus coloca no meu coração. Às vezes, se você vai viajar, coloque diante de Deus, é para viajar, e é para viajar para esse lugar, né? Se é para você uma questão familiar que você precisa decidir, procura a direção de Deus. Um namoro, procura a direção de Deus, né? Está havendo uma certa dificuldade no casamento, procura a direção de Deus, né? O que fazer? Qual é a melhor decisão? Em todas as áreas da vida, oração em todo o tempo, e oração por todos os santos. Todos os santos são quem? Todos os seus irmãos, aqueles que você já conhece e aqueles que você não conhece. Quantas vezes nós recebemos informação de que irmãos estão sofrendo em tantos lugares, às vezes ele é missionário em outro local distante, às vezes até perto, mas está passando por lutas. Ore por ele, se puder fazer algo prático, faça, mas não falte a oração, que é base para aquela pessoa e para você também. Então, oração em todo o tempo. Para quê? Primeiro, a oração vai me transformar o presente. A situação presente, às vezes a situação de contrariedade, a situação de frustração, a situação de aparente derrota vai ser transformada, porque ele vai descortinar, né? E vai mostrar o que ele está fazendo, né? Às vezes a gente pensa que está muito difícil, porque Deus está preparando você para alguma coisa e você ainda está reclamando, né? Então, deixa Deus descortinar para você o que Ele quer fazer e como Ele quer fazer. E também a oração me remete para um tempo futuro. A Bíblia diz, invoca-me, te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe, né? Então, Deus, Ele tem coisas que Ele está fazendo, objetivando o teu futuro, que você ainda não sabe, nem eu sei, nós não sabemos. Mas se nós deixarmos Deus abrir e revelar, Ele vai mostrar, vai anunciar coisas que você vai se surpreender. Mas nós temos que confiar, né? Então não nos falte a oração. A oração é uma base em que a vida do cristão deve ser edificada, né? Então, queridos, nós estamos encerrando nosso estudo de hoje. Eu gostaria que você entendesse que nós vivemos lutas, sim, tal qual qualquer pessoa nesse mundo, mas nós temos como vencê-las. Nós temos uma armadura que Deus nos deu, e essa armadura tem que ser usada todas as suas partes. Para quê? Para que em todas as áreas e toda a minha vida esteja coberta, esteja protegida, esteja guardada. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã,
e que você continue vivendo a sua vida com Deus. E mais, desenvolva intimidade com Deus, tenha sede da palavra, busque em oração, ore por pessoas, busque direção de Deus através da leitura da palavra e seja disponível para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Que Deus te abençoe, queridos. Vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer pela graça, pela bênção que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama e o Senhor tem dado capacidade para que os seus filhos e filhas enfrentem as lutas, saiam delas vencedores e ajudem outros a vencerem também as suas próprias lutas. Pai, em nome de Jesus, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã que está me ouvindo, multiplica sobre ele a tua graça, a tua bênção, a tua direção e dá-nos unidade para que possamos juntos te glorificar em todo o tempo. Eu peço as bênçãos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo, em nome de Jesus.